O tema da mensagem de hoje, que nós começamos há algum tempo, é como não entristecer o Espírito Santo em família. E a base é Efésios 4:30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A igreja pode ler esse versículo em alto e com som, todos juntos. 1, 2, 3, já. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu expliquei aos irmãos, quando lemos esse texto a primeira vez, que os versículos de número 17 a 19 está a orientação do apóstolo. Os versículos de número 20 ao 24 está a fundamentação, em que ele estava fundamentado para orientar a igreja. E dos versículos de número 25 a 32 está a aplicação do apóstolo à igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para esse texto e pensando no tema como não entristecer o Espírito Santo em família, é exatamente o cuidado que nós devemos ter. E nós meditamos naquele dia até o versículo de número 21 e 22, dizendo, versículo 22, que quanto ao trato passado, a forma como vivíamos antes de entregar a nossa vida a Cristo, vos despojeis do velho homem, porque quando nós estávamos sem Cristo, nós tínhamos uma velha natureza, herdada de Adão. Como estudamos segunda-feira, nós trazíamos a imagem do primeiro Adão. Mas agora, com Cristo, nós trazemos a imagem de Cristo. E aquele velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Por mais que alguém queira viver uma vida correta e até consiga em algumas áreas da sua vida, sem Deus, não passa de engano. Há pessoas lá fora que não frequentam nenhuma igreja e não leem nenhuma Bíblia, que têm vidas mais corretas do que muitos que estão aqui dentro. Agora observe, em algum momento eles falharão. Por quê? É apenas uma educação que recebeu da família, às vezes pais corretos, ensinaram da forma correta, eles aprenderam e praticam. Às vezes, eles receberam influência de alguém para agir de uma forma correta e assim tem se preservado. Mas só que o ser humano, com as suas próprias forças, ele vai até certo ponto e depois ele não dá mais conta. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, João, capítulo 8, versículo de número 32: e conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará, porque é só Cristo que liberta. 8,36: se pois o Filho vos libertar, é isso aqui, verdadeiramente. Porque quem não conhece a Cristo, e quem não tem Cristo como base da vida, por mais que faça correto, mas ele não está verdadeiramente liberto desta matéria, da carne, do pecado. Mas aí quem passa a servir a Cristo, aí sim, esse verdadeiramente sois livres. É por esse motivo que nós não podemos e nem temos como fazer essa separação.
Alguém diz assim: minha família não está boa. Sim, mas como é que você tem vivido diante de Deus? Eu só não oro, não leio a Bíblia, não vou à igreja, mas eu amo a Cristo. Não é? Desde quando nós conheceremos a Deus sem ler a Bíblia? Desde quando nós cultivaremos comunhão com Deus sem vida de oração? Desde quando nós aprenderemos a viver em unidade se nós não frequentamos o templo, a igreja? São coisas elementares, são coisas fundamentais no Evangelho. Afinal de contas, parece-nos que aqui é o local que mais nós seremos testados se realmente somos crentes. É aqui dentro. Porque tem pessoas que nasceram de novo, mas tem outros que não conseguiram ainda. Embora tenham Bíblia de crente, boca de crente, harpa de crente, mas ainda não tomaram a iniciativa. E a vida cristã, ela é de iniciativas, de posicionamentos nossos. É por isso que nós sempre gostamos de conscientizar os irmãos que batismo em águas não é novo nascimento. Porque alguém diz assim: Silvio, eu tive muita dificuldade, mas eu acredito, se eu batizar nas águas vai mudar. Não, vai não. O que muda é a palavra. O conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o que me libertar, verdadeiramente sereis livres. E a bênção de Deus no meu lar depende do meu posicionamento diante de Deus. Não tem como. Você quer ver isso? Passa uma página ali. Leia Efésios 5 e o versículo de número 18, só para antecipar isso. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja só que Paulo diz que as nossas decisões, elas devem ser tomadas com sobriedade, e o vinho não ajuda em nada, porque a ciência e a Bíblia diz que a bebida alcoólica tira a inteligência. Aí diz assim: mas enchei-vos do Espírito. O que eu quero que os irmãos compreendam é que em Efésios, ser cheio do Espírito não tem nada a ver com pular, gritar, falar em línguas e manifestar emoções. Quando nós falamos de ser cheio do Espírito, em Atos dos Apóstolos, ali sim, geralmente ser cheio do Espírito está voltado a manifestações de poder espiritual na vida da igreja. Mas na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ser cheio do Espírito Santo está em demonstração de atitudes. Olhe para o versículo 21. Como é que mostra que está com a vida cheia do Espírito Santo? 5 e 21 de Efésios. Fazendo o que, igreja? 1, 2, 3 já? Então a minha sujeição a você é que vai mostrar se eu sou crente ou não. Eu respeito você não porque você é maior do que eu. Eu respeito você porque, em primeiro lugar, eu aprendi a respeitar a Deus. Se você me der um conselho, eu vou parar, eu vou ouvir. Se você quiser me repreender, eu vou parar e vou ouvir a sua repreensão e saber se ela tem fundamento. Mas eu faço isso não por causa de um título que está em sua testa ou na sua roupa, mas porque, em primeiro lugar, eu já aprendi a honrar a Deus. E o texto que se segue, a partir de Efésios 5, 21, versículo 22 seguinte, vai falar de família de novo. Então eu não tenho como demonstrar uma vida cheia do Espírito Santo se eu não respeitar minha mulher. A minha mulher não tem como mostrar uma vida cheia do Espírito Santo se ela não me respeitar. Os meus filhos precisarão nos respeitar, respeitar a igreja, respeitar a liderança da igreja. É por isso que eu tenho dito aos jovens, vocês precisam ser os melhores alunos da escola. Porque esse princípio norteia a nossa vida. Quando eu ouço falando sobre aluno ruim,
que alguém diz assim: Silvio, aquele da tua igreja é o pior. Rapaz, eu fico com muita vergonha. Porque eu entendo esse negócio de nascer de novo e não nascer de novo. Mas lá fora o povo não entende. Lá fora alguém passou por aquelas portas. Alguém já acha que é crente. E se aceitar Jesus hoje, amanhã vier de gravata, o povo lá fora já chama de pastor. Aquele pastor que anda de gravata. O povo acha que uma gravata torna alguém pastor. Lá fora é o pensamento. É por isso que eu me digo o tamanho da nossa responsabilidade como cristãos. Nós não pregamos só quando nós estamos com o microfone e com uma Bíblia na mão. A Bíblia diz em 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, que Eliseu passava caminhando numa rua e a mulher chamou o marido dela e disse: olha ali, um santo homem de Deus. Mulher, tu já conversou com ele? Não, olha o jeito dele caminhar. Ele passa aqui direto, eu vejo, ele é santo, homem de Deus. Você já pensou? Ainda em 2º livro dos Reis, capítulo de número 5, uma menina, uma adolescente, ela é levada cativa, ela está presa na Síria. O patrão dela estava todo arrumado e saía general de guerra, mas quando chegava em casa que tirava a roupa, leproso. A menina está lá, ao invés dela ficar depressiva porque estava presa distante dos seus, ela chega para a patroa dela e diz: ó, se esse moço conhecer um homem de Deus que tem na minha terra, aleluia, essa lepra do corpo dele vai sumir. Meu Deus, como pode uma adolescente cativa em outro lugar? Ela poderia estar chorando, deprimida. Ela está evangelizando. Ah, Silvio, aquele tempo era aquele tempo. Não, aquelas dificuldades são as mesmas. Só mudaram os tempos, mas as lutas, os problemas são os mesmos. Se você quiser ser crente, você consegue ser crente sendo adolescente, sendo jovem, criança, adulto e velho. Agora, se você quiser ser sem vergonha, também você vai ser sem vergonha. Novo, adulto e velho também, um velho que não presta para nada. É decisão. Agora, se você quiser decidir por Deus, Deus vai abençoar a sua vida e o nome dele será glorificado em nós. Então é isso que Paulo fala, aí versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Irmãos, o único instrumento de transformação que o ser humano tem é a mente. A prova disso é que tem gente jovem com a mentalidade de velho, e tem gente velho com a mentalidade de jovem. Você viu quando Caleb disse lá em Josué 14 que ele estava com 85 anos, se sentindo tão jovem como quando ele tinha 40, quando ele recebeu a promessa? Não é que ele não estava enrugado, não é que a idade não pesava nele, mas o Senhor era tão presente na vida dele que ele não via barreiras na idade para não servir a Deus fielmente. É só isso. Porque às vezes as pessoas se utilizam de várias artimanhas para dizer que não faz nada para Deus, por isso, por aquilo. Paulo entende tanto sobre esse assunto que ele disse em Romanos 12:2: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo entende tanto nisso que ele disse em Colossenses capítulo de número 3: pensai nas coisas que são de cima, não viva pensando nas coisas que são da terra. Paulo entendia tanto sobre isso que ele disse em Filipenses 4:6-8: que os vossos sentimentos e o vosso coração seja guardado por Deus
E que você não viva ansioso por absolutamente nada nesta vida, mas que toda e qualquer necessidade que você tiver, primeiro, ore a Deus. Quando a oração estiver boa, faça súplica a Deus, comece a gritar. E quando o grito tiver pouco, você já faça uma ação de graça. Quem é crente de verdade, ele está pedindo uma coisa e já está dizendo: eu ofereço ações de graça, porque sei que meu Deus vai me dar a vitória. E se Ele não me der a vitória, Ele vai me dar força para eu romper a barreira. Mas o nome dEle eu já glorifico de antemão, porque tenho certeza que Deus está comigo. Mas esse negócio de fé em Deus e de crença é coisa meio louca, mas dá certo. Davi era um menino ainda, nem um homem de guerra queria lutar. Ele foi na guerra só para fazer o mandato do pai. Quando ele ouviu o grito do gigante, ele disse assim: eu luto com ele. Rapaz, se os lutadores estão com medo, ele disse: não, é que ele está desafiando o Senhor dos exércitos. E eu pelejo com ele, e eu o matarei. Os irmãos ficaram com inveja. O rei, você sabe da história, foi uma confusão terrível naquele dia. Mas ele disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso. E você sabe da história. Davi venceu. Irmãos, o Deus de Davi é o mesmo Deus nosso. Por mais que tenham gigantes querendo diminuir ou minar a nossa fé, seja no nosso lar, seja onde quer que seja, nós não podemos baixar a guarda. O apóstolo Paulo torna a dizer aqui: renoveis no espírito do vosso sentido. Salomão entendia disso. Ele disse assim, Salomão falou em Provérbios 17, 22, que se o homem ficar triste na hora da enfermidade, ele não aguenta. Mas ele disse em Provérbios 18, 14, se ele ficar animado, ainda que ele esteja doente, ele fica bom bem ligeirinho. Está na Bíblia. O Salomão disse de novo em Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10, ele diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmão, mesmo que a gente esteja com a perna batendo uma na outra de medo, a gente tem que estar dizendo: Deus é poderoso, Deus é forte e Deus me dará vitória. Segundo o livro das Crônicas 20, versículo 12, Josafá disse: Deus, o negócio está assim, eu não sei o que fazer, as minhas técnicas de guerra todas já falharam, eu não sei mais nem o que fazer na vida. Agora eu te garanto uma coisa: os meus olhos estão fixos em ti. Aleluia! Josafá estava dizendo: eu não confio, a mesma coisa que o salmista diz, eu não confio em carro, eu não confio em cavalo, mas eu estou olhando para ti. O Senhor diz: pode ficar tranquilo, aquieta-te e veja o livramento que eu vou dar ao meu povo, porque quando nós olhamos para Deus, confiando em Deus, Deus tem uma resposta sempre para nós, satisfatória. Versículo de número 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você tem que esquecer o que você era quando não servia a Deus. É que minha família é de gente valente, qualquer coisa briga. Não, esquece isso. Efésios 5 e 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados. Deixe de imitar a sua família que era valente. Imite a Jesus Cristo, que Ele é manso e humilde de coração. Olha o detalhe: e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, um crente de verdade, ele é incompreensível para o mundo atual. Porque alguém olha, ele está rindo, parece que não tem nenhum problema. Alguém olha outra vez, está cantando, e alguém acha que não tem nenhum problema. Alguém olha outra vez e ele está aconselhando: não, você vai vencer, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. Quem não está nesse nível de comunhão com Deus, aí diz assim: eu não entendo, fulano é tão atribulado, com tanta dificuldade, e irmão, mas ser crente é isso. Quando o Senhor disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz que Deus dá não é ausência de guerra, porque com Deus, se você estiver com Deus de verdade, a trégua que você terá de guerra é só para você dar uma respirada, porque já está chegando a outra de novo. Então, se você serve a Deus de verdade, você viverá em constante batalha. Só que a paz que Deus dá, ela é tão salutar para nós, que mesmo no meio da batalha, você está tranquilo, pela segurança que você tem que Deus está contigo. Porque o Salmo 46 é de um período de guerra devastadora, e o salmista está dizendo: o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e é nele que eu confio. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, e Ele queima os carros no fogo. Isso tudo é material de guerra, mas com Deus, quando Ele está na guerra, Ele acaba com tudo isso. Aí quando ainda tem alguém pelo menos fazendo zoada, porque já foi quebrado o arco, a lança e o carro, aí diz: pode se aquietar e saiba quem sou. Deus sou eu sou Deus e sou exaltado na terra. Então a Ele nós dizemos glória, porque tanto o versículo de número 7 quanto o versículo de número 11 diz: o Senhor, o Deus de Jacó, Ele está conosco. É Ele quem está com a igreja de Cristo. Aí quando a gente quer se afligir, aí ele diz assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Então tem um rio correndo para quem quiser sedentar-se nele e viver lavando-se do velho homem e revestindo-se do homem que é segundo Deus. Porque o homem que era segundo o mundo é aquele homem ruim que a gente conhece, que às vezes parece que ele não morreu, ele está só cochilando. Quando alguém desperta, o bicho vira os eternos. Mas aqui a Bíblia diz que esse aqui é segundo Deus e é criado. Olha a base da criação do homem que é segundo Deus: em verdadeiro. Porque tem gente que vive uma justiça falsa. A justiça que deixa transparecer é só para enganar alguém. Mas esse aqui, segundo Deus, ele vive em uma verdadeira justiça e também em uma verdadeira santidade. Porque alguém pode forjar uma santidade para que as pessoas vejam uma aparência, mas de fato não é aquilo que o é de verdade por dentro. Então o homem que é segundo Deus, ele vive em verdadeira justiça e em verdadeira santidade. Está assim agora? É novo homem? Vamos lá ver como o novo homem se comporta. Versículo de número 25. Pelo que façais o quê? E fazer o quê? Jesus.
família abençoada, mas a mentira está comigo. Como é que o negócio vai proceder? Eu fui criado num local onde a mamãe dizia assim: ó, se falar a verdade, eu analiso a gravidade do caso e, dependendo como for, se houver legitimidade, eu posso dispensar uma pílula. Agora, se falar mentira, eu posso descobrir 1 ano, 2 anos, 3 anos. No dia que eu descobrir, é uma pista. Irmão, como é que a gente não tem raiva de mentira num negócio desse? O que Paulo está dizendo é algo natural para quem não quer entristecer o Espírito Santo em família. Aí eu quero a minha família ajustada. Eu nunca larguei a mentira. A mentira é algo tão terrível que te faz rebelar-se contra Deus e te faz aparentar de Satanás. A mentira é algo tão terrível que corta a tua relação com Deus e te deixa pregado com o diabo. A mentira é algo tão terrível que ela abrirá portas na tua vida e na tua família para atuar no teu lar o diabo, porque Jesus já foi expulso por causa da mentira. Quem entendeu o que eu acabei de falar, diga amém. Leia João capítulo 8 e o versículo 44 para nós confirmarmos o que estamos dizendo. João 8, 44. O Senhor estava ensinando, e o ensinamento de Jesus era pesado, ao ponto de às vezes a multidão ir embora, mas ele não desistiu de pregar, porque o pregador da verdade é assim, às vezes afugenta as pessoas, mas depois, quando elas colocam a cabeça no travesseiro, elas sabem que é verdade. João 8,44 diz: vós tendes por pai ao diabo. Olha o parentesco já criado aqui por aquelas pessoas que estavam vivendo a mentira. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então quem vive na mentira, além de se aparentar com Satanás, vive trabalhando para que Satanás fique satisfeito. Ele foi homicida desde o princípio. O inimigo começou na mentira e até hoje permanece. Lá no princípio ele matou, até hoje continua matando. E se você, depois dessa exposição, ainda continuar, você é o próximo defunto. E não se firmou na verdade. Observe que há pessoas que têm dificuldades de se firmarem na verdade. Irmão, tem gente que mente sem você apertá-lo para nada. São pessoas escravas da mentira. O que um pai e uma mãe mentirosa produzirá no seu lar, com seus filhos. Falemos a verdade. E diz-nos o texto: porque não há verdade nele, não há nenhuma verdade no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, uma das coisas que a Bíblia dá direito de paternidade, de autenticidade ao diabo, uma delas é a mentira, porque é própria dele. Porque ele é mentiroso e ele é o que também? Vamos para Apocalipse para encurtar a história. Porque se a gente for ler essas passagens de mentira na Bíblia, chega o próximo ano e a gente não termina. Vamos só aqui. Já que você que é mentiroso, já cortou a relação com Deus e já é parente do diabo, deixa eu te dizer aqui para onde é que ele está te arrastando. Porque se tu quiseres, ainda tem de se arrepender.
Capítulo de número 21 do Apocalipse, o versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, aqueles que deixam de tomar uma decisão correta por medo, aos incrédulos, aqueles que não creem na verdade do Evangelho, aos abomináveis, aqueles que praticam toda espécie de pecados, aos homicidas, pessoas que matam outros, aos fornicadores, os que vivem na prática de sexo ilícito, aos feiticeiros, que aqui está envolvido tanto os que gostam de magia negra, como também aqueles que fabricam entorpecentes. E aí diz, aos idólatras, aqueles que deixam Deus perder o primeiro lugar na sua vida. E aos, o que, igreja? Mentiroso está aqui também. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é isso, igreja? Depois que você morrer aqui na terra, o Senhor te condenará a viver eternamente no inferno. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 15. Ficarão de fora os cães. Cães na Bíblia tem o sinônimo daqueles que eram gentios, também de homossexuais, conforme Deuteronômio 23, versículos 17 e 18. Também está os falsos pastores, falsos obreiros, que não falam as verdades das quais nós nos aplicamos a falar, segundo a Bíblia. E também está os falsos ensinadores, os falsos mestres. E finalmente, aqui, feiticeiros, já falamos no outro texto, aos que se prostituem, também já falamos, os homicidas, idólatras, e a qualquer que ama e comete o quê? Esse povo ficará de fora. Oi, irmão, pelo amor de Deus, será que você consegue compreender que a mentira causa tantos males quanto a Bíblia Sagrada está mostrando? Eu sei que você não quer ser inimigo de Deus, e se eu lhe perguntar, você quer ser amigo de Deus? Você vai dizer, eu quero ser amigo de Deus. Mas o negócio não é você falar, o negócio é a forma que nós vivemos, que mostra se somos ou não somos amigos de Deus. Jovem, não minta para o seu pai. Marido, não minta para a sua esposa. Esposa, não minta para o seu marido. Obreiros, não mintamos à igreja nem para nós mesmos. Nós não podemos, nós precisamos ser espelho e nós devemos ter cuidado quanto a isso. A Bíblia Sagrada diz, além de deixar a mentira, observe que Paulo não corrige somente a prática errada. Ele quer que, além de deixarmos o erro, comecemos a praticar o que é certo. Aí ele diz, deixa a mentira, mas fala a verdade. Aí diz-nos o texto, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você sabe o que é isso? É uma vida cheia do Espírito Santo. É você não enganar, não enrolar ninguém que está em sua volta, porque nós somos membros uns dos outros, e nós respeitamos uns aos outros, porque nós primeiro respeitamos a Deus. Capítulo 4 e o versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem inúmeros exemplos de homens cheios de Deus na Bíblia, que se iraram. Um deles foi Moisés. Êxodo 32, nós não vamos ler, mas você lembra que Moisés passou 40 dias pedindo uma palavra a Deus? O Senhor, com seu próprio dedo, escreveu nas tábuas de pedra. Quando ele vem descendo, o povo está lá dançando. A Bíblia diz em Êxodo 32, 24, 25, diz que o povo estava nu, irmão. Está lá. Você já pensou no tempo de Moisés, a mulher do circo de oração, os homens que eram os obreiros, tudo até lá do lado, dança? Dá raiva no negócio daquilo, não? E olha que Números 12, 3 diz que Moisés era um dos homens mais mansos. Até quando ele viu, ficou doido. A Bíblia diz que ele quebrou as tábuas.
Depois voltou mais 40 dias para que Deus fizesse a mesma coisa. Você sabe por que ele se ira? Cheio do Espírito Santo. É aqui onde nós devemos, a palavra que Paulo usa para ira nesse versículo, não é a mesma que ele usa no versículo 31. As palavras são diferentes. No Novo Testamento, já que Moisés disse que depois dele só nasceria mais um. Agora vamos para Jesus. Tanto em Marcos 3 e 5, quanto em Marcos 10, 14, Jesus ficou irado. A Bíblia diz que ele se indignou. Então veja que o próprio Espírito pode gerar em nós uma ira pelo que é errado, pelo pecado. O salmista no Salmo 119, versículo 136 diz: correntes de águas correm nos meus olhos, porque o povo não gosta da Bíblia. Então o que Paulo está dizendo, se nós não quisermos entristecer o Espírito Santo de Deus em família, ainda que o pecado dentro do nosso lar nos ire, nós não podemos pecar. Falar o que não devemos, dizer o que não devemos, agir no momento, ou agir sem pensar. O que Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não guarde para outro dia o que você pode resolver hoje. Por que nós sabemos que essa ira aqui, vamos dizer assim, entre aspas, é boa? Porque olha a ira no versículo 31, Efésios 4, 31. Toda amargura, olha aí, a ira sem Deus, a primeira coisa que ela gera é amargura. E essa aqui, Paulo diz que essa a gente não pode aceitar. Enquanto a do versículo 26 ele diz: até que se irão. Agora tenha cuidado para saber o limite. Enquanto é uma ação divina e quando está passando a ser uma ação humana, ou até mesmo diabólica. Porque logo o versículo a seguir diz que não pode dar lugar ao diabo. Aí o versículo 31, a ira ela é cheia de amargura. A ira do versículo 31 ela é cheia de cólera. Aí ultrapassou mais um pouco. E a ira ela pode produzir gritaria. Irmão, já preguei aqui, Salmo 118, versículo 15, diz que na casa do justo, a voz de júbilo, a voz de louvor, a voz de alegria, porque na casa do justo Deus faz proeza. Na casa do justo tem gritaria de brigas de pessoas iradas? Não, não, não e não. Porque isso produzirá isso aqui, ó, blasfêmias. O povo vai dizer assim: que crente é esse? Eu prefiro não ser crente, mas não ter isso na minha casa. Aí tem mais aqui, ó, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Paulo estava escrevendo para a igreja. Ele estava dizendo: olha, tem que tirar tudo que não presta de entre vocês. Irmãos, como é que vai sair do nosso meio que não presta, se nós não conhecermos? Tem que ter alguém que fale a palavra, que explique a palavra. Tem que ter alguém que ouça a palavra, submeta-se à palavra. E se não tiver força, dizer: Deus me ajuda, porque eu não quero te entristecer na minha família. E se Deus estiver alegre na nossa família, você vai ver a bênção de Deus sobre o nosso lar, a bênção de Deus sobre a nossa família. O nosso lar será um lar de paz, será um lugar que nós desejaremos estar lá. Há pessoas que vêm a esse recinto e gostariam que o culto não terminasse. Há pessoas que nos ouvem aqui, que gostariam que nós ficássemos pregando, e pregando, e pregando, e pessoas cantando, e pessoas cantando, e pessoas cantando. Porque o único lugar que senta em paz é aqui. Mas o Deus a quem servimos, e que é dono desta palavra, Ele quer que o nosso lar seja uma extensão. E a paz que nós sintamos aqui, nós sintamos no nosso lar. Que tanto faz nós estarmos no nosso lar como estamos aqui. Porque a paz que nós sentimos aqui não é por causa de outra coisa, a não ser por causa da presença de Deus. Se a presença de Deus estiver no nosso lar, nós estaremos lá em paz, e estaremos aqui em paz. Será um reduto onde as nossas forças serão recarregadas, e o nome do Senhor será glorificado. Que o seu lar seja um lugar de paz, que a igreja seja um lugar de paz,
que o nosso coração seja um lugar de paz, que nós vivamos em plena paz, por causa de Cristo na nossa vida. O texto sagrado diz assim: cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo de número 27. Tirai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Irmão, se você se irar, você vai dar lugar ao cão. Eu já disse em outro culto da família, você está zangado mesmo. Você quer dizer um bocado de coisa, pega uma folha de papel e anota. Eu não sei escrever, pega o celular e diz lá, grava um áudio lá. Grava. Quando a raiva passar, tu bota lá para tu ouvir, tu vai dizer, isso aqui não é eu não, mas isso aqui é o diabo. Mas é ele mesmo, só que é na tua boca, na tua mente, no teu coração. É ele. Irmãos, na ira não opera a justiça de Deus. Nós devemos ter muito cuidado quanto a isso, porque Paulo está dizendo, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Você sabia que a palavra furto aqui, semelhantemente a que aparece também em 1 Coríntios 6, é aquela nica que a pessoa tem de roubar, de furtar, de tirar. A pessoa tem uma ideia de prazer em pegar alguma coisa escondida, nem que seja dele mesmo. Eu já conversei com pessoas que têm esse negócio. Eles têm uma autorrealização em fazer algo escondido. Isso não é de Deus. Irmãos, já vi cada sentimento estranho, cada pessoa, com cada coisa. Irmãos, é por isso que a igreja é a oficina de Deus, é onde Deus trabalha nas vidas. E a Bíblia diz assim, naquele que furtava, não furte mais. E aí diz assim, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Até para trabalhar a gente tem que saber o que a gente vai fazer, para fazer o que é bom segundo a Bíblia, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidades. Irmão, Deus é perfeito. Deus está dizendo que se roubava não deve mais roubar. Aí Ele está dizendo que agora, ao invés de roubar, trabalhe com as suas mãos, fazendo o que é bom. O trabalho diante da Bíblia, ele dignifica o homem, e não importa se ele é o gerente de um banco, ou se ele é uma pessoa que limpa o chão numa casa. Tem gente que às vezes está no serviço que ele considera simples, ele vê a gente fica se escondendo, e irmão feio, é isso aqui, ó, é furtar. Mas fazer o que é bom com as mãos, glorifique a Deus, porque tem gente que não tem mão para trabalhar. E faça com alegria. Tudo que você for fazer, se aplique e empreenda todas as suas forças e as suas aplicações para você fazer com dedicação que fizer. Por mais simples que seja, faça. Aí o texto sagrado diz assim, para você ter o que repartir com quem tiver necessidade. Você sabia que por mais difícil que você acha que seja a sua vida, tem alguém pior do que você? Você sabia que por maior necessidade que seja a sua, tem alguém que tem mais necessidade que você? Tu quer um negócio para tu saber se tu é uma pessoa que mais sofre? Quando tu passar ali em Teresina, tu entra ali no São Marco, ala de estado terminal de quem está com CA. Tu vai ver gente lá sem uma banda da cara, o que foi o câncer já comeu. Tu vai ver gente lá sem braço, sem perna. Tu vai ver gente que não tem mais boca, o câncer comeu tudo, e está comendo por uma mangueira aqui no pescoço. Aí tu fica dizendo, a minha perna é fina. Ora, mano, tem gente que não tem nenhuma fina, não. É que meu olho é grande. É bom que vê tudo. O meu é pequeno e eu ainda consigo ver alguma coisa. A popô reclama demais, rapaz. Irmão, agradeça a Deus, porque você tem o que muita gente gosta.
gostaria de ter. Não entristeçamos o Espírito Santo em família, porque se ele for entristecido, ele sairá, e se nós ficarmos só, já era. A felicidade da humanidade consiste em ter a presença de Deus na vida. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que entende essa palavra e entende que precisa de Cristo na sua vida para mudar, moldar a sua vida? Todos são crentes em Jesus, não tem ninguém que queira tomar uma decisão nesta noite. Fique em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Amanhã, quinta-feira, culto de ensino em todas as congregações. Sexta, circo de oração, maravilha, em todas as congregações. Sábado, grande trabalho com todo o público feminino que desejar vir a partir das 16 horas. Tem alguém que queira entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Eterno Deus, eu te glorifico pela tua palavra. Eterno Deus, eu te glorifico porque a tua palavra é poderosa. Eu te glorifico porque há o entendimento da tua palavra em nós. Eu te glorifico porque há pessoas com o coração aqui em brasas, porque ouviram a tua palavra. E a tua palavra é poderosa, e a tua palavra produz mudança. Espírito de Deus, amigo nosso, o meu pedido é que o Senhor não deixes que nenhuma das pessoas que tem vivido nas práticas citadas nesta noite tenham paz, mas que todas as vezes que intentarem fazer algo que desagrada a ti, conforme temos falado, o teu Espírito fortemente os desperte, a fim de que eles só façam se forem teimosos, contumazes e rebeldes. Mas se forem um pouquinho submissos a ti, eles entenderão, pedirão perdão a ti, e o inimigo não terá vez na família do meu irmão, na família da minha irmã, e nem tampouco na minha família. Deus abençoa a tua igreja e aos amigos que vieram ouvir a tua palavra nesta noite. Que todos saiam daqui cheios da tua palavra, ó Senhor. E que os nossos corações estejam alegres, fervendo da tua presença para o teu louvor e para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor a todos.